Descubra o que a Bíblia diz sobre a cremação de corpos. Será que optar por essa prática poderia comprometer a ressurreição dos crentes? Pela primeira vez na história, um número crescente de pessoas está escolhendo a cremação em vez do sepultamento tradicional. Especialistas apontam que essa tendência continuará a crescer, podendo atingir impressionantes 70% de preferência em menos de uma década. Isso levanta uma questão importante. Os cristãos deveriam considerar a cremação como uma opção para si ou seus entes queridos? O que os seguidores de Cristo deveriam pensar sobre este tema tão sensível, especialmente considerando que a ressurreição é um elemento central da fé cristã? A Bíblia promete oferecer respostas para essas questões. Neste vídeo, vamos explorar as 4 principais perguntas sobre a cremação. Mas antes de começarmos, deixe um comentário dizendo se você estaria disposto ou não a autorizar sua própria cremação. Vamos às perguntas. O que é a cremação? O que a Bíblia diz sobre esse procedimento? A cremação pode impedir ou afetar a promessa de um corpo ressuscitado? E por fim, o que devemos considerar antes de decidir pela cremação, seja para nós ou para nossos entes queridos? Vamos começar pela primeira pergunta. O que é a cremação? Trata-se de um processo no qual o corpo de uma pessoa falecida é transformado em cinzas. Como isso acontece? Fique atento. Antes da cremação, objetos metálicos como joias ou próteses são retirados do corpo e este é colocado em um caixão ou recipiente especial. Em seguida, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno de altíssima temperatura, cerca de 1000 graus Celsius. Talvez você não saiba, mas esse processo não é imediato e pode levar várias horas. Durante esse tempo, o corpo é exposto a calor intenso, o que faz com que os tecidos se decomponham e se evaporem. O mais interessante é que no final restam apenas os ossos e fragmentos ósseos. Preste atenção, são esses ossos que são triturados até se transformarem em um pó fino, conhecido como cinzas. No entanto, essas cinzas não são como as de um fogo comum. Elas são inodoras e não contêm carbono. Por fim, as cinzas são recolhidas e colocadas em uma urna. O que acontece depois disso depende da vontade do falecido ou de seus familiares. Podem enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. Veja bem, isso pode te surpreender. A Bíblia afirma em Gênesis 3, versículo 19: Com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, pois dela foste tomado, pó és e ao pó voltarás. Essa declaração destaca nossa conexão com a terra e a finitude de nossos corpos. A cremação, alinhada com essa ideia, simboliza um retorno à nossa essência primordial. Quando o corpo é submetido ao fogo, ele se desintegra lentamente até se transformar em cinzas, lembrando-nos de nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação tem se tornado cada vez mais popular devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Atualmente, mais da metade das pessoas optam por esse método, reconhecendo sua eficiência em termos de espaço e seu menor impacto ambiental. Assim, no ciclo de vida e morte, a cremação se torna um reflexo de nossa origem e de nosso destino. Sabia que, sob uma perspectiva científica, a cremação é vista como uma opção mais sustentável do que o enterro tradicional? Fique atento. As pesquisas revelam que os enterros tradicionais exigem grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos no embalsamamento, além de envolverem o uso de caixões de madeira e lápides. Talvez você nunca tenha refletido sobre o impacto ambiental significativo gerado por essas práticas. Em comparação, a cremação, embora utilize energia e libere carbono, ocupa menos espaço e consome menos recursos. Esse é um dos motivos que explicam a crescente adoção de práticas mais ecológicas.
Além do aspecto ambiental, talvez você não tenha considerado que a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Aposto que você não sabia, mas em algumas tradições, a cremação é vista como um método de purificação e libertação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre essa prática. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? Embora o texto bíblico não aborde diretamente a prática da cremação ou da incineração, deixando em aberto a interpretação sobre como os corpos devem ser tratados após a morte, há passagens que podem fornecer algum contexto sobre essas questões. Embora a Bíblia não se posicione claramente sobre enterrar ou cremar os mortos, certos exemplos e símbolos podem nos ajudar a entender como Deus vê essas práticas. Por exemplo, ao longo das Escrituras, o fogo é frequentemente associado à purificação e à presença divina. Um exemplo disso é a sarça ardente que Moisés encontrou no deserto, em Êxodo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo, durante o confronto de Elias com os profetas de Baal, em 1 Reis 18, versículos 36 a 39, na hora do sacrifício. O profeta Elias se posicionou diante do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje seja conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo e que realizei todas essas coisas conforme a Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles se voltar para Ti. Então o fogo do Senhor desceu e consumiu completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o solo, e também evaporou toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram e clamaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Assim, o fogo, em muitas situações, não carrega necessariamente um significado negativo. É importante lembrar que a prática do enterro também tem sido vista como um símbolo de respeito e dignidade. Sabia que Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, conforme registrado em Gênesis 23:3? E que José fez os filhos de Israel prometerem que levariam seus ossos de volta à terra prometida, como vemos em Gênesis 50:25. Aposto que você não sabia. Esses exemplos mostram a forte tradição de enterro entre o povo de Deus. No entanto, vale ressaltar que essas não são instruções diretas para os cristãos de hoje, mas sim exemplos culturais e contextuais de uma época. À medida que a sociedade evolui, as práticas funerárias também se transformam. Em muitos lugares, o espaço para sepultamentos é escasso e os custos associados ao enterro tradicional podem ser elevados. Isso faz com que, no contexto atual, a cremação se apresente como uma alternativa prática e muitas vezes mais acessível. No entanto, é fundamental lembrar que, na teologia cristã, o foco está na ressurreição e na vida eterna, e não no estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Agora, vamos explorar mais a fundo o que a Bíblia diz sobre a cremação. Um dos exemplos frequentemente citados é o relato de 1 Samuel 31. Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram os corpos. A Bíblia nos conta que todos os guerreiros valentes viajaram durante a noite até Betã e retiraram os corpos de Saul e seus filhos das muralhas. Eles os levaram até Jabes, onde queimaram os corpos. Em seguida, pegaram os ossos e os enterraram sob o tamarisco em Jabes, e jejuaram por 7 dias. Já parou para pensar que a escolha de queimar os corpos provavelmente foi feita devido à condição em que se encontravam? É possível que os corpos estivessem mutilados ou tão danificados que um enterro tradicional ou o transporte para um sepultamento não fosse viável.
O texto menciona que os corpos foram retirados das muralhas, o que sugere que estavam em um estado de deterioração grave após a derrota e a exposição pública. É bastante plausível que tivessem sofrido mutilações ou danos tão extensos que dificultariam ou até impossibilitariam um enterro tradicional. Nessas condições, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos mortais. Além disso, o fato de os israelitas terem transportado os corpos de Betã para Jabes, a fim de realizar a cremação e o posterior sepultamento dos ossos, demonstra um esforço para proporcionar uma despedida digna, apesar das adversidades. O jejum de 7 dias também sugere que o processo foi cerimonioso e carregado de pesar. Portanto, ao invés de ver esse episódio como uma violação das normas tradicionais de sepultamento, parece que foi uma solução pragmática diante das circunstâncias trágicas da derrota. A cremação provavelmente foi escolhida como a forma mais adequada de honrar Saul e seus filhos, dadas as condições em que os corpos se encontravam. Esse trecho não parece indicar uma rejeição geral ao enterro tradicional, mas sim uma adaptação às necessidades práticas de uma situação excepcional. Com base nisso, você acha que a cremação era uma prática comum em Israel antigo ou foi uma exceção nesse caso específico? De acordo com a análise do trecho bíblico, a cremação parece ter sido uma prática rara em Israel antigo, mais uma exceção do que um costume regular. Os indícios apontam que o enterro em túmulos ou cavernas, em sepulturas familiares, era a norma predominante naquela época e cultura. Reis e outros líderes do Antigo Testamento que foram enterrados em sepulturas familiares confirmam essa observação. A cremação, portanto, parece ter sido uma prática excepcional, utilizada apenas em situações extraordinárias em que o enterro tradicional não era viável, e não a norma dominante refletida nos relatos bíblicos. Mas o que vem a seguir, sem dúvida, vai te surpreender. Sabia que também há passagens na Bíblia em que a incineração está associada à pena de imolação? Embora essas referências não estejam diretamente relacionadas à cremação voluntária ou como método de disposição de corpos, elas oferecem um contexto adicional sobre o uso do fogo em certos rituais. Em Gênesis 38, versículo 24, é mencionado o caso de uma mulher condenada a ser queimada por adultério, embora mais tarde se descubra sua inocência. Em Levítico 20, versículo 21, a queima é prescrita como punição para algumas transgressões envolvendo o corpo. Em Números 16, é narrado como o fogo do Senhor consumiu 250 homens que ofereciam incenso de maneira imprópria. Por fim, em Josué, um homem e sua família são apedrejados e depois queimados devido ao pecado de tomar objetos proibidos. Observe bem. Essas passagens refletem o uso do fogo como um meio de castigo ou purificação. Vejamos mais. Em 2 Reis 21, é descrito como o rei Manassés praticou rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora isso não se refira diretamente à cremação, ilustra a conexão entre o fogo e práticas religiosas extremas. Por outro lado, em 2 Reis 23, o rei Josias confronta os altares pagãos e ordena queimar ossos humanos sobre os altares de Betel, com o objetivo de profaná-los. Embora não se mencione explicitamente a cremação como entendemos hoje, esses eventos ressaltam a importância cultural e espiritual do fogo na antiguidade. Vamos analisar mais profundamente. De acordo com Números 19, quem tocar um corpo morto ou sepultado ficará impuro por 7 dias, destacando a visão da morte como um evento que cria uma separação ritual e exige purificação. Isso deixou espaço para diversas interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos.
Por exemplo, algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e adequada, desde que realizada com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinais. Essa ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se a novas realidades, sem perder os princípios fundamentais de respeito e reverência pelos falecidos. Agora, vou explicar a partir de uma perspectiva ambiental. Sabia que a cremação tem uma pegada ecológica menor por várias razões? Primeiramente, ela exige menos espaço do que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros usos. Além disso, a cremação ajuda a evitar a liberação de metano, um gás de efeito estufa gerado durante a decomposição dos corpos, que prejudica o meio ambiente. Em segundo lugar, e isso é realmente uma grande vantagem, a cremação requer menos recursos materiais, como caixões e lápides, o que reduz seu impacto ambiental. No entanto, vou revelar algo que provavelmente vai te surpreender ainda mais. Além do enterro tradicional, que parece ter sido a prática predominante em Israel antigo, e de alguns casos excepcionais de cremação que já mencionamos, também havia outras práticas funerárias comuns. Sabia que o embalsamamento, embora não fosse tão frequente quanto no Egito, era uma prática conhecida em Israel? Talvez você não soubesse, mas um exemplo disso é a preparação do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser transportado para Canaã, onde seria enterrado, conforme registrado em Gênesis 50. Agora, a terceira pergunta: a cremação afetará nossos corpos ressuscitados? Impedirá que recebamos a promessa de vida eterna? Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para entender melhor a resposta. Vamos analisar isso por partes. Em relação aos corpos glorificados, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, fala sobre os corpos ressuscitados. Ele descreve que nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou se nossos corpos foram perdidos no mar. Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Preste atenção. O apóstolo Paulo menciona que nossos corpos são enterrados em humilhação. Mas o que isso significa? Significa que a morte é um lembrete de nossa fragilidade e limitações humanas. Porém, a boa notícia é que na ressurreição seremos levantados em glória. Isso quer dizer que nossos corpos transformados refletirão a majestade e a perfeição divina. Paulo também fala sobre a transformação da fraqueza em força. Nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dor e envelhecimento. No entanto, segundo Paulo, na ressurreição, seremos revestidos de força e não estaremos mais limitados pelas fraquezas terrenas. Além disso, ele explica que passaremos de corpos naturais para espirituais. Nossos corpos atuais são naturais, adaptados a esta vida na terra, mas na ressurreição serão espirituais. Isso não significa que seremos fantasmas ou entidades etéreas, mas que nossos corpos estarão em total harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas e conectados à vida eterna. Agora vem uma reflexão importante. Fique atento quanto à liberdade de Deus. A Bíblia também enfatiza a soberania divina. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. Portanto, a cremação não limita a capacidade de Deus de cumprir suas promessas. Vamos abordar este tema com mais profundidade. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é ilimitado e não está restrito pelas leis naturais ou pelas circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é essencial. Deus possui o poder de restaurar e transformar, de maneira que ultrapassa a nossa compreensão. Em 1 Tessalonicenses 4, encontramos a promessa da ressurreição, que descreve um evento futuro em que Jesus retornará.
Nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados junto com os ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. Isso simboliza a reunião de todos os crentes com Jesus. E é importante ressaltar que essa promessa é independente do estado físico dos corpos. O versículo deixa claro que os mortos em Cristo ressuscitarão, independentemente de como seus corpos estavam dispostos antes da morte. E aqui está o ponto central. Não importa se foram enterrados, cremados ou até mesmo perdidos no mar, pois Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo. A ressurreição envolve uma transformação radical, com os corpos se tornando incorruptíveis e gloriosos. Agora, a questão mais delicada. Sou cristão e estou considerando a cremação. O que devo levar em conta? Há vários aspectos que você deve analisar para tomar uma decisão que esteja alinhada com sua fé e que traga paz ao seu coração. Primeiramente, é fundamental entender a doutrina e os ensinamentos da sua igreja. O que a sua congregação pensa sobre isso? Se você pertence a alguma denominação, é importante saber a posição específica da sua igreja sobre a cremação. Por exemplo, a Igreja Católica agora permite a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos mortais sejam tratados com respeito, sendo enterrados em um local sagrado. Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais flexível ou mais restritiva, então é importante conhecer a posição da sua igreja sobre o assunto. Em segundo lugar, leve em consideração o significado espiritual e teológico da cremação, ou seja, como isso se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Reflita sobre os rituais e costumes associados à morte e ao enterro em sua comunidade de fé. Converse com seu pastor ou líder espiritual sobre como essas práticas podem ser adaptadas para honrar tanto os seus desejos quanto as tradições de sua fé. Quarto, avalie o impacto familiar e comunitário. Considere como seus familiares e amigos se sentirão em relação à sua decisão de ser cremado. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais. Sexto, considere honrar a memória e o legado. Assegure-se de que o processo de cremação respeite de maneira significativa a sua memória e legado, de acordo com o que é importante para você e para a sua fé. Isso pode envolver a escolha de um local apropriado para cinzas, como um columbário, um cemitério ou outro lugar que tenha um significado espiritual especial para você. Em última análise, busque tomar uma decisão que traga paz ao seu coração. A morte faz parte do ciclo natural da vida, e todos nós a enfrentaremos em algum momento. O essencial é que você escolha o que esteja em sintonia com seus valores e crenças, e que encontre serenidade nessa escolha. Embora este seja um tema frequentemente sensível, é importante notar que, conforme os relatos bíblicos, não há uma proibição clara sobre a cremação. A decisão de ser enterrado ou cremado deve ser baseada em uma reflexão cuidadosa sobre a sua fé pessoal, os ensinamentos da igreja, as questões práticas e os desejos da família. O mais relevante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa de vida eterna em Cristo, mantendo a paz e tranquilidade na decisão que você tomar. Agora, quero encerrar com uma oração. Agradecemos, Deus, por tua infinita sabedoria e amor, que nos guiam em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumines nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, Tu nos lembraste nas Escrituras que nossos corpos são temporários e que nosso verdadeiro lar é contigo na eternidade.
Ajuda-nos a entender que, independentemente de sermos enterrados ou cremados, o mais importante é a nossa fé em Ti e a promessa da ressurreição, que possamos sempre confiar no Teu poder de transformar e restaurar. Amém. Deixe sua opinião sobre o tema do vídeo nos comentários, sempre respeitando as ideias dos outros. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se este vídeo foi útil para você, peço que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus familiares e amigos, curta e comente. Isso ajuda a expandir nosso alcance e iluminar mais mentes. Juntos, podemos expandir nosso entendimento. Agradeço por estar aqui e que Deus te abençoe.